Olá pessoal, sejam bem-vindos à unidade 2. Na primeira unidade vimos sobre comunicação digital, sobre linguagens, sobre plataforma e agora vamos dar continuidade ao conteúdo falando um pouquinho sobre engajamento. Até chegamos a falar na primeira unidade, mas vamos aprofundar agora o conhecimento, né? Falar mais algumas coisas sobre engajamento, tá bom? Então, o que de fato significa engajar? O que é que vocês acham aí que é engajar? Engajar significa fazer as pessoas participarem de algo, não apenas assistir. Então, quando eu coloco algum conteúdo na internet, quando eu publico uma imagem, um vídeo, a gente viu diversos tipos de formas de a gente se comunicar na internet na unidade passada. Então, quando eu coloco algum conteúdo, seja na minha rede social, seja dentro de um blog, uma publicação que eu faço, um comentário que eu faço numa publicação de outra pessoa, o engajamento nada mais é do que a interatividade, né? A comunicação sendo de fato realizada. Então, no mundo digital, o engajamento é a interação diante de uma opinião, diante de uma publicação, beleza? Então, para resumir aqui, quanto mais as pessoas curtem um determinado conteúdo, quanto mais esse conteúdo ele é compartilhado, quanto mais likes, comentários tem, significa que maior é o engajamento. Quando eu faço uma publicação em alguma rede social, a minha meta, na verdade, é atingir um bom engajamento para que aquela informação, aquela opinião, ela tenha um alcance muito maior, né? Então, quanto maior é o engajamento, significa que o alcance, mais pessoas estão visualizando aquele conteúdo. Tranquilo? Aí você me pergunta assim, Alisson, mas aquela publicação, eu fiz uma publicação na minha rede social, aquela publicação ela teve 50 visualizações. E outra publicação que eu fiz, ela teve 1000 visualizações. Mas aquela publicação ali com 50 visualizações, ela gerou 20 compartilhamentos, gerou 30 curtidas, 20 comentários, e aquela de 1000 visualizações lá não teve nenhum tipo de reação, não teve curtida, não teve nenhum tipo de comentário, compartilhamento. E aí, 50 visualizações e 1000 visualizações, qual das duas vocês escolheriam como resultado para uma publicação que vocês fizeram nas redes sociais? A de 50 visualizações. Ela teve um maior engajamento, significa que teve uma interação com o público. Então, quando eu faço uma publicação, esse é o meu objetivo, é que o algoritmo da plataforma entenda que aquele conteúdo é relevante, gerou aquela comunicação, né? As pessoas compartilharam, as pessoas gostaram daquele conteúdo e não somente visualizaram e deixaram para lá. Compreendido? Mas por que o engajamento é importante? Em primeiro lugar, o engajamento é importante porque ele mostra que o conteúdo, as pessoas gostaram do teu conteúdo, né? Quanto mais engajamento, mais significa que as pessoas gostaram. Quer dizer, não necessariamente gostaram, mas ela provocou alguma reação em relação ao público. Às vezes esse engajamento ele pode ser também de uma forma negativa, como a gente já havia falado. Ele pode gerar, por exemplo, uma publicação que gere uma determinada ofensa ou agrida algum determinado grupo étnico, social, ou qualquer que seja o grupo que se sinta ofendido, ele pode gerar uma reação também negativa. Gera o engajamento, mas nem sempre isso é positivo, como no caso de alguma marca ou algum comentário político, né? É muito comum políticos e pessoas públicas falarem alguma coisa que, como eles têm um alcance muito maior, uma visibilidade muito maior, às vezes alguma coisa que ele fala fora de contexto e aí gera aquele engajamento muito grande, seja para defendê-lo ou seja para atacá-lo em relação àquelas falas, entende? Mas o que é que a gente... o que é que no final interessa, né, essa informação? É que as redes sociais, elas trabalham baseando-se em engajamento. Às vezes alguma pessoa que está sumido, faz tempo que não faz nenhum tipo de
de aparição pública para se manter na mídia, ela sempre coloca ali algum comentário ou alguma publicação que, mesmo falando de forma negativa, essa pessoa está em evidência, está sempre aparecendo ali. Isso é muito comum a gente ver algumas pessoas famosas fazerem esse tipo de estratégia. Depende, para cada caso é um caso, né? Eu estou aqui aconselhando vocês para que a gente desenvolva um bom conteúdo, que a gente grave materiais que sejam de relevância e não use esse tipo de estratégia, né? O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está querendo construir, a gente está querendo que vocês tenham voz na internet, vocês saibam aplicar os conhecimentos e as técnicas que a gente vai passando aqui nos cursos, mas que seja reproduzido ou seja compartilhado de uma forma positiva, né? Então, muito cuidado aí quando a gente for fazer as publicações, vamos buscar esse engajamento, mas buscando o engajamento de forma positiva, publicando coisas que sejam de relevância para que as pessoas façam um compartilhamento porque o conteúdo é bom, porque é um conteúdo interessante, porque é um conteúdo inteligente, tá? Então, quanto maior o engajamento, ou seja, mais comentários, maior a minha visibilidade, tá? Só para vocês terem noção aqui, como é uma reação em cadeia. Quando eu gero uma publicação e a gente não tem a dimensão do alcance que isso pode dar. Então, na minha rede social eu tenho 2.000 pessoas. Hoje em dia ficou um pouco... você não consegue mensurar esses números e ter uma noção do quanto é importante e do quanto é expressivo um número desse de seguidores, né? A gente ficou convencionado que as pessoas que têm relevância na internet são apenas aquelas pessoas que têm 1 milhão de seguidores, 100 mil seguidores, que tenha acima de 10 mil seguidores. Mas você já parou para pensar, quando se reúnem 50 pessoas, junta 50 pessoas, uma do lado da outra, para tu ver o tanto de gente que é. E vamos imaginar que essas mesmas 50 pessoas peguem aquela publicação, aquela imagem, aquela propaganda que você fez de determinado produto e compartilhe com mais um. Então, tem os 50 e cada um deles vai compartilhar com os 50. Então, já vai dar o quê? 100. Se cada uma dessas pessoas que eles compartilharem com mais 2 pessoas, dão mais 100. Então, o alcance total de uma publicação sendo repassado apenas uma vez em primeira etapa e 2 vezes a outra pessoa compartilhando, você tem um alcance aí automaticamente de 200 pessoas. Então, é muito expressivo. Então, quando a gente estiver colocando o nosso material aí na internet, a gente tem que ter essa noção que pode parecer pouco, mas à medida que a gente vai compartilhando e a gente vai criando conteúdos que são relevantes, as pessoas vão compartilhando, vão salvando, e quanto maior o engajamento, maior é a importância e a relevância que as redes sociais e o Google e, enfim, os buscadores de internet, né, e os algoritmos, eles entendem que aquele conteúdo merece dar continuidade e ser repassado ali. Então vamos pensar aqui, você tem um negócio, você tem uma loja, você está vendendo roupas, você está vendendo semijoia. Imagina que a publicação e o material que você vai produzir, ele tem que gerar um engajamento. Eu tenho que produzir um engajamento. Eu posso pedir ali para que os amigos mais próximos eles compartilhem, salva, curte. No final de cada publicação que você fizer, coloca aquela mensagenzinha. Se você gostou, publica, compartilha. Porque por mais óbvio que pareça, as pessoas elas esquecem de fazer. É um negócio super simples que não dá trabalho, né, para fazer. Se eu gostei do conteúdo, compartilha, curte, né? No YouTube ali, dá um like, se inscreve no canal para que você possa estar acompanhando, estar fazendo aí, vendo as próximas publicações, os próximos vídeos. Não custa nada e a gente vai estar ajudando a quem produz o conteúdo. Então vou falar aqui também alguns tipos de engajamento, tá? Levando em consideração para a rede social que é mais utilizada hoje, que é o Instagram, e outras redes também utilizam o mesmo termo, que é o termo curtir, né? Que é
o like, né? Curtir ali aquele conteúdo. Nada mais é do que você demonstrar que, de forma rápida, sem muitos arrodeios, que você realmente gostou daquele conteúdo que foi publicado. Seja um conteúdo engraçado, seja alguma coisa que te fez bem, que você achou criativo, que você gostou, né? Algumas pessoas dão um like ali naquela paquerinha ali, naquela pessoa que você está de olho, dá um like também para curtir, para mostrar que você também está curtindo, está acompanhando, né? Então, um tipo de engajamento aí é o like, é o curtir. Alguns exemplos de publicações que podem gerar curtidas são uma boa foto editada, uma boa frase motivacional também para começo de semana. Quando você publica normalmente esse tipo de conteúdo, você tem ali uma boa quantidade de curtidas, tá? Outro tipo de engajamento, que é o comentário, né? O comentário, eu posso provocar a discussão sobre determinado assunto, eu posso ter estratégias para que as pessoas comentem ali naquela determinada publicação para receber uma automação de algum produto, de algum e-book, de alguma coisa que eu esteja vendendo, né? Normalmente, quando eu faço propaganda, eu sou dono de uma loja, eu estou vendendo determinado produto, eu faço a propaganda daquele produto, mas não digo valores. Eu trago curiosidades, mas não digo valores. Então, a tendência é que as pessoas façam comentários e perguntas. Qual o valor, qual o preço, que modelo, que tamanho? Então, a produção do conteúdo ela já pode ser pensada para gerar esse comentário, tá? Então, quando você está gravando, é muito comum, por exemplo, no YouTube, você está lá e a pessoa está fazendo uma receita, por exemplo, isso é muito comum. Enquanto ele está mexendo, a pessoa está fazendo preparo, fazendo pré-preparo ali, cortando a verdura, alguma coisa, ele fala, enquanto eu estou aqui, pessoal, fala aí de que cidade você está assistindo esse vídeo, fala aí se você gostou, digita aí as próximas receitas que você quer que eu prepare, com que tipo de material, você já preparou já fez essa receita, ela ficou legal? Comenta aí, diga as suas opiniões. Entende? Que na hora que você vai criar a publicação, que você vai criar o conteúdo, você já pode fazer a criação desse conteúdo pensando no que vai gerar. Então, eu quero gerar maior engajamento de comentários. E aí eu já vou fazendo essas provocações e pedindo para o pessoal colocar, comentar, né, e deixar ali alguma opinião. Uma coisa que mostra que quando eu tenho vários comentários, ele mostra uma preocupação de que o público ele quer participar. É muito mais difícil eu comentar em alguma coisa do que curtir, né? Curtir é muito mais rápido, é muito simples. Eu vejo ali aquele conteúdo, curti e já seguiu. O comentar, muitas vezes, eu vou ter que parar, eu vou ter que pensar no que eu vou digitar ali. E por isso que o comentário, em termos de importância para o engajamento e para o algoritmo, o comentário ele tem uma relevância muito maior do que o curtir. Então, quando eu estou fazendo algumas publicações e eu quero que esse engajamento ele tenha relevância, a estratégia de você provocar o comentário é muito legal. E outra, eu posso responder o comentário que eu recebi. Então, muitas vezes, se eu tiver a oportunidade de continuar um debate, uma discussão, ou agradecer e fazer mais uma pergunta para aquela pessoa ir lá e comentar novamente, né, para dar uma sequência num tipo de pergunta ali, de bate-papo dentro da própria publicação, vai gerar também mais comentários, vai gerar mais engajamento. Uma estratégia que o pessoal usa muito também é para fazer aqueles sorteios. Clica aqui, marque 2 pessoas, curta a publicação, siga o perfil e comenta aqui, né, que você vai estar participando de um sorteio de determinado produto. Essa é uma estratégia que as pessoas utilizam muito, marcas, lojas utilizam também, principalmente as pequenas lojas que estão começando, os pequenos comerciantes, que estão querendo crescer ali o número de seguidores. Mas, lembrando, e já adiantando aqui para vocês, na verdade, não lembrando, mas que o número de seguidor não necessariamente significa que a tua rede social ela está bem engajada.
Às vezes eu tenho uma rede que tem 10 mil seguidores, 5 mil seguidores, e quando eu coloco alguma publicação, eu tenho ali 30 comentários, eu tenho 20 likes. Diante do número de seguidores, esse é um número que é muito irrisório, né? E aí você me pergunta assim, é muito melhor eu ter uma base de seguidores menor e uma base de seguidores engajada do que ter uma grande quantidade de seguidores e não ter engajamento. Compreende? Para minha marca, para minha pessoa, para o conteúdo que eu preparo, é muito melhor eu ter a minha base engajada. Então não se preocupa com o número de seguidores. O que é que eu tenho que me preocupar? Produzir conteúdo que seja de relevância. Como é que eu faço essa produção de conteúdo de relevância? Colocando conteúdos inteligentes, pensando, fazendo um planejamento do que eu vou fazer das minhas publicações, me preparando, criando um roteiro, criando conteúdo de qualidade, utilizando inteligência artificial para modelar e trazer um conteúdo com maior embasamento, entendeu? Consequentemente, com a qualidade das minhas publicações, e isso eu não falo de qualidade de áudio e vídeo não, também ajuda, mas o criativo e trazer novidades, trazer coisas que sejam interessantes, sair do mesmo. Então as pessoas estão ali, estão uma imitando a outra sempre. Coloca ali, faz uma trend, faz um negócio. É legal? É. Mas quando eu inovo, quando eu trago coisa nova para a rede social, quando eu faço provocações, quando eu trago questionamentos, né, quando eu coloco coisas que sejam interessantes de serem compartilhadas, aí sim, naturalmente, a base de seguidores vai chegando, vai crescendo para gerar cada vez mais esse engajamento nas redes, tá? Outra coisa legal é o compartilhamento. Então, vê só, eu vi uma publicação, gostei dela, deu like, comentei e achei tão interessante que eu quero compartilhar ela. Eu mando ali nos meus grupos, mando para um amigo que eu identifiquei, assim, eu achei parecido, lembrei dele quando eu li aquela frase. Um amigo está passando por determinada situação, então precisa de um produto que eu digo, caramba, eu vi ali aquele modelo de câmera, eu vi ali um modelo do telefone celular novo, um lançamento, tal, lembrei de um amigo, vou lá e publico e compartilho com ele. Então, o compartilhamento também é uma ferramenta extremamente importante quando a gente fala de engajamento, tá? Então, quanto maior o número de compartilhamentos, significa que aquele conteúdo foi relevante, que eu consegui atingir, furar a minha bolha ali e atingir mais pessoas, né, com aquela publicação. E isso é legal, né? Então, quando alguém compartilha, está dizendo assim, isso é bom o bastante para eu mostrar para os outros. Essa é a nossa meta. Eu quero criar conteúdo, eu quero trazer conteúdo que seja interessante para eu poder compartilhar. Até na hora de escrever um comentário sobre determinada coisa, eu pensar, colocar... Porque dentro do próprio comentário nas redes sociais, as pessoas que lerem ainda podem curtir o meu comentário. Compreende? Então, esse tipo de engajamento, e aí vai direcionando também para minha conta, vai me tornando relevante em determinado grupo que eu queira, ou publicação. E aí a gente tem, que eu vou falar mais na frente, que é sobre o alcance orgânico e o alcance patrocinado. Quando eu atinjo essas metas de curtir, comentar, compartilhamento e ter um grande número de compartilhamento, isso aumenta a minha visibilidade orgânica. O que é isso? É a possibilidade do algoritmo, tanto do Google, do Facebook, Instagram, rede social, YouTube, do Twitter, X, né, hoje em dia, de indicar esse meu material, esse meu conteúdo, de forma orgânica, sem que eu gaste dinheiro e torne visível aí essa publicação para mais pessoas, né? Normalmente, quando eu publico, essa publicação ela fica fechada para os meus grupos, né, para os meus seguidores, para as pessoas que me seguem ali. E quando eu vou conseguindo um número maior de curtidas, de compartilhamentos,
aí a própria plataforma vai começando a recomendar para algumas pessoas que não fazem parte do meu grupo. Entendeu? Então, quanto maior o compartilhamento, melhor. Então, eu sempre digo, quando você está fazendo preparando um material para você colocar nas redes sociais, busca sempre o compartilhamento. Busca sempre criar conteúdo que seja interessante ao ponto das pessoas quererem compartilhar. Por mais que eu faça vou apresentar um determinado produto, eu apresento de uma forma criativa. Vamos pensar um pouquinho diferente e trazer esse conteúdo que seja compartilhável. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre alcance e visualização. Às vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas não são, tá? O alcance é quantas vezes aquele conteúdo ele chegou em uma única pessoa. E visualizações é a quantidade de vezes que aquela publicação foi vista, mesmo que seja pela mesma pessoa. Então, eu consigo visualizar a mesma publicação 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Mas, se só eu estiver vendo, e não muitas pessoas, ela teve um alto índice de visualizações, mas teve um baixo alcance. Compreende? Então, um exemplo aqui, vídeos curtos utilizados no Reels ou TikTok, eles costumam ter um alcance muito grande. Ou seja, várias pessoas conseguem ver esse vídeo mesmo que seja uma única vez. Mas, de fato, ele só gera engajamento a partir do momento que ele começa a ter likes, começa a ter compartilhamentos e curtidas. Tá? Então, lembrando, visualização é diferente de alcance. E aí, para fechar, algumas dicas aqui de como aumentar o engajamento, agora de forma organizada, né? Eu já falei de forma rápida algumas dicas, enquanto eu estava falando os tipos de engajamento, mas vou enumerar aqui. Primeiro, fale com o público, não para o público, né? Use perguntas e convide a conversa. Então, eu vou conversar com o público. Quando eu converso, o que é que a gente espera? Que eu fale alguma coisa e eu tenha a resposta. Eu não vou simplesmente falar para o público, eu vou falar com ele. E aí vou fazendo aquelas provocações para que ele comente de alguma forma ou gere algum engajamento, qualquer que seja a forma, compartilhando, falando no final, se você gostou, compartilha, dá o like aí, né? Beleza. Segunda dica. Use legendas curtas e criativas que despertem a curiosidade. Então, quando eu faço algum vídeo, posto alguma foto, posto alguma coisa nas redes sociais, muitos desses vídeos aqui que eu estou falando é focado em rede social, tá, pessoal? Mas a gente pode fazer também publicações no podcast, publicações no YouTube, que são outras plataformas. O LinkedIn, que eu falei muito nas outras aulas, que é uma plataforma empresarial ali, que você está se promovendo, também você pode fazer publicações com essa estratégia. Então, quanto maior o engajamento que gera nessas redes, mais empresas conseguem ver o meu perfil, ou cursos que eu estou fazendo, eu coloco lá, falo um pouquinho sobre, por exemplo, eu estou fazendo um treinamento em marcenaria, um exemplo. Estou treinando ali, ou então estou fazendo um curso de audiovisual. Esse curso aqui que a gente está fazendo, uma capacitação. Eu vou lá na minha rede social, faço uma publicação, faço um comentário da aula que eu estou assistindo. Pessoal, vocês já conheciam isso? Sabe o que é engajamento e compartilhamento? Vocês sabem qual que é um compartilhamento orgânico? Vocês sabem o que é o algoritmo? Toda essa informação que a gente está tendo aqui na aula, a gente pode compartilhar como uma curiosidade, alguma coisa, e pedir um feedback das pessoas. Ver que esse tipo de publicação ela já gera por si um engajamento. As pessoas, vocês já viram isso aqui? O pessoal vai comentar, eu já vi, já fiz um curso sobre isso, e parabéns pelo curso que você está fazendo. Ou então, quando você concluir aqui, tiver com um certificado, você fala, concluí o curso tal. Então as pessoas vão te parabenizar, tá? Então as publicações, elas são pensadas em gerar engajamento. Eu não coloco nada na internet por colocar, né? Eu sempre penso ali que é de relevância e que vai gerar aí um compartilhamento e um engajamento, tá? Como é que eu posso aumentar também o engajamento? Parte 3.
você varia os formatos, você, para não ficar cansativo, só texto, só texto, só texto, ou só vídeo, vai variando, coloca um texto aqui com uma foto, com uma montagem, com um vídeo, traz uma informação de um outro blog para embasar as minhas opiniões, né? Então faça uma diversidade, misture os tipos de publicações que naturalmente vai gerar engajamento. Como tipos de publicações no Instagram, a gente tem o Reels, a gente tem o History, a gente tem Carrossel, né, que numa única publicação a gente coloca várias fotos para gerar ali aquele conteúdo mais dinâmico. Então, tem várias estratégias, tá? Quarta dica, seja constante. Mantenha um fluxo de publicação, né? Então, você sempre está ali, sempre coloque novos conteúdos, tenha uma constância na tua publicação. Também não precisa ser um negócio todo dia, várias publicações por dia, não. Mas seja constante. É bem comum as pessoas publicarem uma coisa essa semana, vão publicar novamente daqui a 3 meses, fala uma coisa que não tem nada a ver com a outra, e aí querem resultado. Querem estar constante no engajamento. Então, o algoritmo ele entende que, à medida que você vai publicando, tem constância nas suas publicações, você também torna-se relevante para que ele passe a estar compartilhando cada vez mais esse teu conteúdo, tá bom? E quinta dica, responda sempre os comentários e as mensagens diretas. Então, se as pessoas começarem a comentar nas suas publicações, comenta de volta, né? Dá a tua opinião ali, fala, curte, ou bota a tua opinião contrária, que seja, mas faça a interação, faça a comunicação entre o conteúdo que você colocou, a resposta, e aí dá seguimento. O quanto você puder dar seguimento nesse debate, nessa discussão, melhor, gera mais engajamento, tá bom? Então, conclusãozinha rápida aqui, engajamento é a conexão entre pessoas e conteúdo. Vamos produzir conteúdo focado em engajamento, em passar e ser transmitido aí, e ser conteúdo compartilhável, tá? Mais do que número é sobre interesse, emoção e participação. Então, mais uma vez, na produção de conteúdo, vamos focar em qualidade, vamos focar em coisas que sejam de relevância para que as pessoas se sintam engajadas, se sintam ligadas, gerem uma determinada conexão com o conteúdo que você publicou. Tranquilo? Curtidas, comentários, compartilhamentos e alcance são formas diferentes de mostrar essa relação. Como eu falei, curtida é rápido, né? Você está ali, apertou o coraçãozinho, apertou o like, já passou para a próxima publicação. À medida que as pessoas vão dando mais interesse à tua publicação, elas se dão o trabalho, por exemplo, de comentar, de dizer que gostou, o ponto que mais gostou, legal? E o último, quando você compartilha aquilo, é o ápice ali, significa que você criou um conteúdo que as pessoas gostaram tanto ao ponto de compartilhar com amigos, com familiares. Mensagenzinha final aqui para vocês. O verdadeiro engajamento acontece quando o público sente vontade de participar, não somente de assistir. Então, essa é a ideia. A ideia da rede social e da internet é justamente eu ter essa voz, essa possibilidade de poder me expressar, criar conteúdos e essas pessoas participarem da nossa vida. Então, quanto mais natural isso se torna, que a gente vai falando, vai se comunicando e gerando esse link com a nossa audiência, melhor é a produção do conteúdo, melhor é o engajamento, o compartilhamento, né? Vai melhorando ali a qualidade dos materiais que a gente vai criando. Então é isso, vamos pensar, vamos utilizar esse conhecimento aqui que a gente teve nessa aula para a gente criar conteúdos que sejam compartilháveis, conteúdos que gerem engajamento para que a gente possa cada vez mais estar levando aí a nossa opinião no digital. Tranquilo? Um abraço, até a próxima aula.